A partir de agora, estaremos apresentando uma pregação da Palavra de Deus, com o obreiro Edésio Souza, em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 3. Tema: a doutrina que é segundo a piedade. Salve a todos na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos estar meditando aqui na palavra do nosso Deus e vamos aqui aprender sobre obreiros, pastores, evangelistas, pregadores da palavra em geral, que às vezes cobram para estar pregando, que querem usufruir, tirar proveito do evangelho. Vamos ver o que é que a Bíblia diz deles, Se a Bíblia fala, na verdade, se pode ou não pode alguém cobrar suas pregações, ou então os cantores, que dizem que louva a Deus e vende os seus louvores cantados. Há vezes 5 louvores que canta num culto, às vezes não chega nem a 5, e cobram um absurdo. E vamos também, nessa mesma meditação desse dia, ver se podemos fazer teologia ou não. Vamos ver se a Bíblia, o que a Bíblia diz sobre fazer teologia, se pode ou se não pode. Se pode cobrar uma pregação do Evangelho nas igrejas que as pessoas vão pregar ou não. Vamos ver o que a Bíblia diz. Vamos estar lendo aqui em 1 Timóteo, o capítulo é o 6, e o versículo é o de número 3, que vai estar falando assim: se alguém ensina alguma outra doutrina e não se conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias, ruins suspeitas. Verso 5. Contendas de homens corruptos de entendimentos e privados da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho. Aparta-te dos tais. Vamos orar aqui um instantezinho para Deus estar falando com todos nós. Santo Deus, eterno Pai, Deus de graça, divino Espírito Santo, acabamos de ler a tua santa palavra e te pedimos que venha falar com todos nós. Ministra, Espírito Santo, nos nossos corações. Ministra esta palavra, fala com todos nós te pedimos, no nome santo de nosso Senhor e Salvador Jesus. Graças a Deus. O que a Bíblia está falando aqui é a pura verdade. O que surgem de contendas, traz contendas, essa questão traz contenda, traz problema. Uns falam que não tem problema, outros falam que sim que tem problema, mas a Bíblia vai deixar bastante claro. São pessoas que não conformam, dizendo Paulo, com a sã doutrina, que são contrários aos ensinamentos do Senhor Jesus. Ele chega a falar, se alguém ensina uma outra doutrina e não se conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, esta pessoa é soberba, diz Paulo, no versículo 4. E nada sabe, é um indouto, não entende de nada. Por quê? Porque ele está sendo oposto aos ensinamentos do Senhor. E a Bíblia diz que quem comigo não se ajunta, se espalha. E Paulo ainda diz mais o seguinte: mas delíria acerca de questões e contendas de palavras, das quais nasce inveja, porfia,
blasfêmias, ruins suspeitas. Essas pessoas são pessoas invejosas, são pessoas que andam na prática das porfias, né? Contendas, esse tipo de coisa. São pessoas que blasfemam do verdadeiro evangelho e andam em ruim suspeita, né? Ele se torna pessoas de grande suspeita. Aí ele diz no verso 5, contendas de homens corruptos. É desses homens dos que pregam, né? E cobram, né? Que Paulo está falando. Contendas de homens corruptos de entendimento. O entendimento deles não se volta mais para a santidade, para ser uma pessoa humilde, né? E privados da verdade. Eles estão privados da verdade entrar no coração deles. Eles não aceitam, eles querem viver segundo o que eles pensam, o que eles acham que tem que ser. E aí Paulo diz que eles estão privados da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho. Aí Paulo diz, aparta-te dos tais. Eles acham que o evangelho seja causa de ganhar dinheiro, seja uma porta que eles encontrou para adquirir fortuna, para adquirir riquezas. Então, a piedade que o evangelho, que é pregado com amor, com entrega de coração e de alma, não é para ganhar dinheiro, não é para fazer negócio com as coisas do nosso Senhor. O Senhor disse que de graça foi dado, né? De graça recebeste, de graça dai. A Bíblia não mostra em lugar nenhum que o Senhor Jesus cobrou, às vezes, no seu sermão, alguma pregação no seu sermão. Muito pelo contrário, ele fazia doar. Ele fazia multiplicar pães e peixes para o povo que estava com fome. Ele não usufruía, né, e nem trazia para si benefício da fé daqueles que estavam ali nos seus sermões para tirar proveito da fé deles. O Senhor Jesus sentia compaixão e via aquelas ovelhas, aquele povo, como se fossem ovelhas desgarradas, que não tivessem pastores. Então, eles acham que a pregação do Evangelho seja causa de ganho. Aí Paulo diz para Timóteo, olha Timóteo, foge dos tais, foge desses homens corruptos, foge desses obreiros avarentos, que amam o dinheiro. Eles não amam Jesus é nada, pois quem ama o Senhor Jesus faz tudo por amor, não faz nada com segundo interesse. Ele faz por amor e acha que aquilo que ele está fazendo ainda é pouco. Ele deseja fazer muito mais. Quem faz a obra por amor, ele viaja longe, às vezes toma um dinheiro emprestado para pagar a viagem e faz com amor. Ele não faz para adquirir lucro, né, na pregação do Evangelho. Então, Paulo dizia a Timóteo, foge dos tais. Aí Paulo diz para Timóteo, mas é grande ganho a piedade com contentamento. A nossa riqueza não é o dinheiro, principalmente quem prega para querer ganhar dinheiro. Paulo fala aqui que, mas é grande ganho a piedade com contentamento. É claro, se algum obreiro, ele vai pregar numa igreja, ele tem um carro, ou ele se desloca da sua casa para pegar um coletivo, às vezes a igreja pode arcar com aquele petróleo que ele gastou. Né? Mas se a igreja pagar, tudo bem. Se der aquele petróleo para ele, que ele gastou naquele trajeto, isso aí não é cobrar. Ou pagar a passagem de ônibus dele, ou ele se deslocar de uma cidade, de uma capital para outra. E se aquela família ali não quiser, não tem condições de hospedar ele, pode pagar o hotel.
Mas isso aí ele recebe com muito contentamento. E às vezes com o coração doído, né? Às vezes ele nem queria que fizesse aquele gasto. Mas é um gasto forçado. Ele nem queria. É como se fosse ele estar dando prejuízo para o ministério, para a igreja. Essa é a pessoa que faz a obra do Senhor por amor. E que não tem nenhum interesse em dinheiro, nas ofertas que entra da igreja. Então Paulo aqui deixa bem claro, mas é grande o ganho, grande é, mas é grande ganho a piedade com contentamento. Aí Paulo diz, porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada devemos levar dele. As pessoas que adquirem riquezas através do Evangelho, além dele perder a salvação dele, ele não leva nada daquilo que ele tirou proveito no Evangelho. Que Paulo deixou bem claro que nada nós trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada dele nós vamos levar. E aí ele continua dizendo para os pregadores que querem ser ricos, os pregadores avarentos, ele diz, tendo porém sustento, e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contente. Esse sustento que Paulo diz aqui é o alimento. Você tendo o seu alimentinho ali, seu feijão com arroz, ovo, um pedacinho de carne, né? Mesmo que não seja todo dia. E, gente, é para a gente estar com isso bastante contente. Tendo uma roupinha para cobrir, né? Mesmo que sendo velhinha, você passa ela, fica tão bonita, dá outro aspecto, né? Você passa aquela roupinha velha, vai para a igreja, passa aquele desodorante, nem perfume às vezes, né? Às vezes você não tem o dinheiro nem para comprar um perfume bom, mas compra aquele desodorante de supermercado, que é uma benção. Eita, glória a Deus. Então Paulo está falando, a gente tem uma roupinha para a gente cobrir, e o sustento para a gente tendo alimentar, um dinheirinho ali para cobrir nas contas. Meu Deus, estamos com isso alegre e feliz com o nosso Deus. Nada de querer tirar proveito da obra do Senhor. Aí Paulo fala com esses obreiros fraudulentos e soberbos, que querem tirar proveito do Evangelho, e Paulo diz, mas os que querem ser ricos, caem em tentações e em laços, e em muitas concupiscências, loucas e nocivas, que submerge os homens na perdição e ruína. Essas pessoas começam a adquirir status e começam a ser cobiçado, né? Que Paulo aqui fala em concupiscência, é pecado, né? E são pessoas que se acham, dali ele já cai da fé. A gente não sabe quantos grandes pregadores, a gente fala grande sim, porque se tornaram famosos na mídia, né? E que caíram em laços de adultério, e que traíram as suas esposas, e que já não vivem mais nem no primeiro casamento. Isso acontece tanto com pregadores famosos que já caíram, tanto com as mulheres cantoras, quantas mulheres cantoras que começou ali uma vida de cantar humilde dentro da sua própria congregação. E depois o seu nome foi sendo divulgado, gravou, né? E aí começou a fazer muitas agendas, e se tornaram formosas e deixaram os seus maridos e caíram no adultério. Paulo aqui está falando que as pessoas que procuram tirar proveito do Evangelho caem em laços tenebrosos, caem em ruínas, em concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens em perdição e ruína. Aí ele diz, continua dizendo sobre essas pessoas que tiram proveito de Cristo. Vamos falar, né, do Evangelho de Cristo. Porque o amor, versos 10, porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de malice. E nessa cobiça alguns se desviaram da fé. A gente pode ver que Paulo está falando isso aqui, não é com pessoas mundanas, não. É com pregadores mesmo, que Paulo aqui fala, olha, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé. Quer dizer,
Era pastores, evangelistas, missionários, missionárias, obreiros, obreiras, diáconos, presbíteros, todos os que fazem a obra de Deus, né? Cantores. Nessa cobiça de querer ser rico, de querer tirar proveito, de querer cobrar as suas pregações, de querer cobrar os seus shows, que vão fazer shows, né, que na verdade não vão louvar a Deus, porque quando louva e cobra, aquele louvor não é recebido, Deus apenas vira as costas. E termina a pessoa se transformando de uma cristã, se transforma numa artista, num cantor profano. Então Paulo diz que nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmo com muitas dores, por causa da cobiça, por causa do amor ao dinheiro. Se a pessoa passar a amar o dinheiro, Deus já não vai mais ser o Deus dele. Ei, pregador! Ei, pregadora que cobra! Ei, cantor que cobra! Se você fazer por dinheiro, o seu Deus passa a ser esse dinheiro que você coloca na sua conta. O seu Deus já não é o Deus criador do universo. É o Deus que você coloca no seu bolso o dinheiro que você cobrou. Então, está falando a Bíblia que essas pessoas traspassaram-se mesmo com muitas dores. Paulo já de antemão aconselhava Timóteo sobre essas coisas, que afasta desses homens, não chama ele para pregar em suas igrejas, porque ele vai levar o dízimo da viúva, a ofertinha do pobre, ele vai levar esses dinheiros e vai gastar naquilo ali que às vezes nem pão não é. Aí Paulo diz no versos 11, mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas, segue a justiça. Eita, glória a Deus! Segue a justiça, a piedade, quer dizer que o amor, são pessoas piedosas, bondosas, segue a fé, a caridade, a paciência e a mansidão. A pessoa tendo amor, sendo caridosa, tendo caridade, tendo amor, é uma pessoa piedosa, ele jamais vai cobrar um sermão, jamais vai cobrar uma ida dele em tal igreja, num evento, num ginásio, numa praça. Então ele não é trabalhador de Deus, ele é um explorador de Deus. Ele é um explorador. Então, Paulo diz que é para afastar dos tais, mas segue a justiça, segue a piedade, a fé, a caridade e a paciência. A gente tendo paciência, Deus vai cobrindo tudo na nossa vida. Deus vai suprindo tudo. Não diz que da paciência vem a experiência com Deus. É na nossa paciência que surge a grande experiência com o nosso Deus. Porque o Senhor te acudiu ali onde você teve paciência na provisão de Deus. E Deus proveu para você. Paulo manda afastar dos tais. Aí ele diz, milita, no versos 12, milita a boa milícia da fé. Toma posse da vida eterna. Nós sabemos que os militares, a polícia em geral, eles procuram militar para o Estado, né? Em defesa do Estado, da nação, da cidade. Eles procuram ali estar bem encaixadinho em tudo. Mas nós não, nós os obreiros, nós temos que ser soldados de Cristo, militando a nossa fé em Cristo, não em troca de ganho, porque os policiais fazem isso porque eles é uma profissão ser policial, né? Eles investiram naquilo ali, mas nós não, nós somos servos, e o nosso patrão é poderoso para cobrir todas as nossas pendências. Eita maravilha! Porque o Senhor também dá oportunidade para nós adquirir também o nosso dinheiro através do nosso trabalho, do nosso suor. Então Paulo diz que é para nós militar a boa milícia da fé, toma posse da vida eterna, porque essas pessoas abriu mão da vida eterna. Essas pessoas que cobram, essas pessoas soberbas, avarentas,
que tem o Deus, que tem o dinheiro por seu Deus, eles já desprezaram a salvação. Mas Paulo aconselha Timóteo que é para ele tomar posse da vida eterna, nessas qualidades que ele citou aqui, né? Seguindo a justiça, a bondade, a piedade, a caridade, a paciência, a mansidão, esperando sempre em Deus. E ele diz mais, para qual também fosse chamado, né? Para nós tomar posse da vida eterna, porque pela qual o Senhor nos chamou, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Paulo estava seguro de que Timóteo não ia fazer essas coisas, que ele já tinha adquirido muitas testemunhas, que já tinham confessado e fazia profissão da sua fé diante da igreja, por onde ele passava. Ele já tinha demonstrado o seu caráter, né, o seu testemunho. Então Paulo aqui estava seguro de que ele não ia fazer isso. Então ficou bem claro aqui, pessoas que querem tirar proveito da piedade, do evangelho que é pregado segundo a piedade, segundo o amor, segundo o reconhecimento de que o Senhor nos chamou, nos resgatou das trevas, onde a gente estava sofrendo muito. Agora, por que o Senhor nos tirou de lá? Nos dá a salvação. O Senhor tirou de nós para nós assumir a vida eterna. E a gente começa a explorar do Senhor, desfazendo de tudo quanto o Senhor tinha de bom para nós, que é a eternidade, a salvação. É uma vida íntegra com Deus. Então, por isso que Paulo mandava Timóteo, toma posse da vida eterna. Agora nós vamos meditar aqui, no mesmo capítulo 6 de Timóteo, já no versos 20, ele volta, já despedindo, ele volta a exortar Timóteo sobre a teologia, sobre ser teórico. Aí Paulo diz assim, versos 20, ó Timóteo, guarda o depósito que te foi confiado, tendo horror aos clamores vãos e profanos, e às oposições da falsamente chamada ciência. Está vendo? Então, naquele tempo, já havia oposição dos teólogos, que eles entram querendo ter ciência de tudo, aquela coisa. E isso vem até hoje. Os teólogos querem ser sabidões, querem saber de tudo, quer saber quando é que vai ser o arrebatamento, vai ser primeiro, vai ser antes da tribulação, vai ser depois ou vai ser no meio. E tem aqueles grandes debates, eles são opostos à verdade. Muitos deles cobram quando vão pregar. Muitos fazem isso. Então Paulo advertiu Timóteo que eles são uma oposição ao evangelho. Eles desviam os teólogos que são formados em bacharel na teologia, eles desviam. Eles não têm nenhuma santidade do corpo, nenhuma. Os que eu já vi assim, às vezes, foto deles na mídia, às vezes de bermudão, às vezes de camisa regata, mostrando os pelos das axilas. Eles não têm santidade no corpo, as mulheres deles com cabelos pintados, por aí vai. Eles dizem que não tem problema, então eles são opostos a Jesus Cristo, a verdade do Evangelho. Fala que estão falando, que é a chamada, né, os horrores vãos e profanos e as oposições da falsamente chamada ciência. Agora, para fechar com chave de ouro, Paulo diz, a qual professando, quer dizer, alguém pendendo para esse lado, fazendo menção dessas coisas, né, a qual professando alguns se desviaram da fé. Está vendo? Alguém que quiseram ser teórico, que procuraram formar em teologia, desviaram da fé. Às vezes é o seguinte, não estão desviados lá no mundo não, mas levam uma vida dizendo que é cristão, mas totalmente desviado do Evangelho. Então essa palavra que eu creio que é muito útil para nós, os obreiros, obreiras, pregadores, missionários, evangelistas, que fazemos a obra do nosso Deus por amor,
com alegria, tão bom que a gente vai pregar aquela palavra. E às vezes nenhuma oferta a pessoa não tira, nem sua passagem. Mas você fez com tanta alegria, você não cobra. Eu já vi testemunho de pessoas que cobram, não, só vou por tanto. E cobra, né? Cada um cobra quanto que ele acha. Temos que cobra 10 mil. São muitos salários mínimos, né? São vários salários mínimos que eles cobram para pregar ali o quê? 40 minutos. 40 minutos de sermão, que não é nada de Deus, eles cobram uma fortuna. As cantoras e os cantores, na mesma pisada. Um show deles é 5 mil, 4 mil, 5 mil, 10 mil. É de acordo com o evento, é de acordo com a massa, com a plateia que vai. Aí eles cobram com a fama deles, né? Então a Bíblia condenou essas pessoas que quer tirar ganho, proveito do Evangelho, que se arrebentam, né, pelo meio, porque são amantes do dinheiro e eles caem em vários laços, em várias concupiscências. E para o outro lado aqui, Timóteo Paulo fala a Timóteo também acerca de ser teórico, da teologia. Paulo fala, não as foge dessa tal ciência, dessa oposição, dessa falsa chamada, oposição falsa, né? Chamada ciência, a qual, professando alguns, se desviaram da fé. Praticamente quase todos os teólogos, eles estão desviados do verdadeiro evangelho, da verdadeira fé em Cristo. Eles seguem a sua teologia, a sua maneira de pensar. Eles torcem o evangelho e creem que os ouvintes que ouvem as suas palavras, creem naquela versão deles. Mas por outro lado é tudo oposição a Deus. Que Deus abençoe a todos, fiquem todos na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.